Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o Leandro Cavalcante, esse é o canal da Trilha da Lua Nova. E eu tô querendo compartilhar com vocês uma novidade interessante. Esse é um projeto ainda, tô querendo ver se esse projeto eu mantenho aqui no Instagram em forma de lives, que vão sendo compartilhadas no IGTV, né, após o término. Ou se a gente acaba levando esse projeto de maneira mais editada pro canal do YouTube. Você que não conhece ainda o canal da gente, da Trilha da Lua Nova, a gente tem um canal no YouTube que tem bastante conteúdo extra, bastante conteúdo alternativo ao que a gente vem compartilhando aqui. Aqui no Instagram da Trilha. Então, é uma energia que eu tô querendo compartilhar com todos, que começa hoje, né? Nossa primeira lua cheia do ano solar astrológico de 2021. E tem bastante coisa interessante pra gente bater papo. Essa primeira série de vídeos do projeto, ela vai ser realizada aqui no Instagram e ao final vou sempre compartilhar no IGTV. Com o tempo, a gente vê se fica bacana fazer uma coisa mais editada, mais produzida para ser lançada no YouTube. Porém, eu acho que esse formato de lives aqui no IGTV do Instagram, eu acho ele bacana, eu acho ele legal, porque tem a possibilidade de interação em tempo real. Oi, Kita, tudo bem? Quanto tempo, querida? Oi, Mayara, tudo bem? Estamos começando agora, eu estou fazendo uma breve explicação. Que é um projeto que eu estou querendo colocar em prática, na verdade que eu estou colocando em prática agora. Só estou vendo qual linguagem é melhor, se eu faço de maneira mais produzida no YouTube, porque a gente tem um canal no YouTube, né, daqui da Trilha da Lua Nova, ou se eu mantenho esse formato aqui nas lives, no IGTV do Instagram, esse formato ao vivo, que inicialmente eu acho mais interessante, ele é mais interativo, tem a possibilidade da gente se comunicar e da gente interagir em tempo real. Então eu acredito que seja isso. Enquanto as pessoas estão entrando, hoje a nossa leitura, ela vai ser... Eu vou fazer uma leitura de tarô e também usando o tarô de Marcélia e usando alguns complementos. Oi, boa tarde, Luciana, tudo bem? Vou fazer uma leitura do tarô de Marcélia e também vou usar alguns complementos no final para a gente dar uma lida através dessa ferramenta de intuição, dessa ferramenta de conexão, tanto com os astros como com os mentores, e também uma grande reflexão mental e bem psicológica, utilizando esses oráculos, né? O tarô de Marcélia e vários outros oráculos que a gente tem à mão, para a gente falar sobre esse momento poderoso que começa hoje, que é essa lua cheia em Libra. A lua cheia, oficialmente ela entrou em Libra agora às 3h35 da tarde. Então ela está em oposição com o Sol em Áries. E por que isso é importante? Porque Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então o nosso ano solar, a nossa revolução solar do planeta Terra, ela está começando nesse mês de março, a partir de 20, começou agora dia 20 de março, né? E mesmo que eu não seja astrólogo, eu não sou astrólogo profissional, mas eu tenho consciência de que é uma energia relevante para o que é o tom que a gente vai ter para esse ano de 2021. Essa contraposição de Áries com Libra, que são opostos complementares na astrologia. E hoje, para fazer uma... eu acredito que tem vários sites e vários youtubers e vários perfis que estão compartilhando essa informação astrológica, a parte da astrologia da coisa, que eu acho bem bacana, dar uma lida, principalmente a parte de cartografia do céu, né? Se vocês quiserem uma sugestão, no YouTube eu gosto muito do trabalho do Carlos Armit, do canal Astrologia Sistêmica. É bem bacana, ele é bem, sabe, ele tenta ser bem acadêmico, bem pedagógico no que ele coloca, e ele é bem direto. Então,
é mais ou menos a vibe que eu uso para fazer minhas leituras, apesar de eu estar abordando um assunto bem mais subjetivo do que a astrologia, que é uma coisa verificável, né? A gente olha o mapa astral e aqui a gente vai fazer uma interpretação baseada principalmente na intuição e no significado dos arquétipos. Então, aproveitem para utilizar essa live e esse momento como complemento, como corroboração de tudo que vocês lerem, de tudo que vocês pesquisarem e se aprofundarem a respeito dessas questões astrológicas. Enquanto algumas pessoas convidadas estão chegando aí, além de vocês que já estão aqui, muito boa tarde, muito obrigado. Para que todo mundo chegue, pra gente não ficar sem fazer nada, vou tocar uma canção. Aproveitando que a gente está num dia de lua cheia, que a lua já está aqui no centro da mesa. Pra quem gosta desse Breakfast at Tiffany's, o filme, ela tem uma trilha, música tema, que eu acho que tem muito a ver com esse momento de agora, que se chama Moon River. Moon River, wider than a mile, I crossing you inside someday. Oh, dream maker, your heart breaker, wherever you going, I'm going away. Two drifters off to see this world. There's such a lot of world. Someday we are in the same rainbows and waiting for the band. My huckleberry friend, Moon River, and we. That's it! Eu gosto sempre de começar com música. Eu acho que, além dos oráculos, a música, ela é uma ferramenta de comunicação igualmente poderosa, que transcende pra caramba os nossos processos. E é por isso que a gente não vive sem ela. Bom, pra quem tá aqui, então, sem mais delongas, vamos começar. Mais uma vez, pra quem tá chegando agora. Oi, Rosana, tudo bem? Oi, Jay, tudo bem? Estamos aqui na live, nossa primeira live de 2021. Então é o seguinte, pra quem tá chegando agora, rapidamente, esse é um projeto que eu tô querendo começar. De novo, olha a influência da lua de Libra aí, que eu tô querendo começar não. É um projeto que eu já comecei. Eu só estou em dúvida quanto ao formato, tá? Se eu mantenho esse formato de lives aqui no IGTV, porque é legal, por causa da interação. Tudo bem, Rosana? E você? Tudo bem por aí? Ou se a gente faz mais produzidinho no YouTube. Agora, inicialmente, eu vou começar a fazer aqui pelo IGTV, porque eu acho mais dinâmico, mais rápido. Com o tempo, a gente vê se a interação ela é bacana, ou se o conteúdo ele é mais interessante que ele seja produzido, tá? Acredito eu, como todo sagitariano com ascendente aquário, uma pessoa que gosta das coisas acontecendo na hora e que gosta de comunicação e de tecnologia, acredito eu que eu vou preferir as lives, certo? Até porque a gente consegue interagir em tempo real e fica igualmente registrado, porque para quem não conseguiu assistir agora, ou para quem por acaso tiver que sair, isso aqui vai estar disponível no canal e eu vou fazer o upload no YouTube também, certo? Então, para quem não sabe o que está acontecendo aqui, é um projeto
com uma sequência de vídeos e de lives, fazendo leituras ao vivo, comentadas, tá? A dessa semana eu achei relevante trazer o tópico da Lua em Libra com o Sol em Áries. São signos opostos complementares. E é a primeira lua cheia do ano de 2021, certo? Para quem acompanha algum astrólogo, acho legal dar uma olhada o que nos espera essa semana. E essa leitura é sobre isso, ok? Quais são os nossos desafios e quais são os nossos aprendizados essa semana? O que a gente pode trazer para a nossa alma, para engrandecer o nosso espírito, de modo que a gente consiga estar cada vez mais em contato com o alto, com o grande espírito e com certeza, consequentemente, para que a gente consiga ser mais feliz e para que a gente consiga levar uma vida mais tranquila e que a gente consiga de fato se conectar com os nossos propósitos de vida. Coisas, todas essas que eu falei, que estão sendo tão complicadas e tão difíceis de se fazer nesse momento conturbado. É isso aí, Jay. Você é ariana, né? É isso aí, estamos com o Sol no seu signo e hoje com a Lua no seu oposto complementar, tá? Então vamos lá. Eu vou puxar agora aqui a câmera para que vocês consigam ver as cartas, tá legal? A gente vai usar o tarô de Marcélia e depois a gente vai incluir alguns complementos à interpretação pra gente dar uma refinada, tá? Pra gente dar uma refinada e pra gente também dar uma confirmada em alguns significados e etc e tal. Esse lugar que eu estou, vocês estão vendo umas caixas de som, etc, né? É o meu estúdio musical. O meu trabalho, o meu ofício que eu tenho trabalhado profissionalmente tem sido o ofício de músico. Acho que vocês de vez em quando veem por aí as postagens e o material musical e artístico que eu compartilho. Então vamos lá. Eu vou começar abrindo o tarô de Marcélia. Tá legal? Tô embaralhando aqui. Ele é um tarô de Marcélia convencional. Vou abrir as cartas. Cada casa eu vou explicar o que significa. Tá legal? E aí a gente faz a interpretação dos arquétipos. Eu faço uma interpretação, para quem já trabalhou comigo, já teve a oportunidade de tirar cartas comigo alguma vez. Eu faço uma interpretação, tento fazer uma interpretação bem técnica e bem psicológica. Eu tento não viajar muito, tá? Eu fico mais no sentido do arquétipo e evito os desdobramentos e evito também principalmente as deduções. Eu acho que quando a gente deduz, a gente incorre no erro, tá? Porque as deduções da gente aqui nesse planeta, nessa terceira dimensão que estamos envolvidos, o fator emocional, ele interfere bastante, tá? Então a dedução não é nossa amiga aqui no momento. O bacana é a gente manter as nossas convicções aqui na técnica e na parte psicológica e mental da coisa, tá? Segunda coisa, é impossível a gente ignorar o contexto que o Brasil está passando, tá? É impossível a gente ignorar o contexto sociopolítico que o Brasil está passando agora na pandemia. Então isso também vai contar agora nessa leitura, tá? Não vou entrar em nenhum viés político, ideológico, tá? Mas é impossível ignorar alguns fatores. Então a gente vai colocar isso aqui na nossa leitura e na nossa interpretação também. Já estou avisando de antemão, certo? O que mais que eu posso dar de introdução aqui? O formato da leitura que eu vou fazer aqui inicialmente é o formato de uma cruz celta, tá? Para quem lê tarô vai saber do que eu estou falando. Para quem não lê, é um dos formatos, um dos jogos padrão que existem famosos, tá? Com algumas modificações, tá? O importante é que a gente tenha claro para a gente aqui o sentido de cada carta, de cada casa, o que significa cada coisa e como elas se interrelacionam, ok? E finalmente, a leitura que eu faço, e que eu acredito que é como ela deve ser feita, né? É uma leitura contextual,
tá? Então as cartas elas vão dialogar aqui. Então tudo que eu vou tirar aqui pra gente ler, pra gente interpretar, sofre interferência do que veio antes e do que virá a seguir aqui, ok? Então, consequentemente, os sentidos tradicionais e básicos que algumas cartas têm, ocasionalmente eles mudam por causa do filtro do contexto. Tá legal? E, finalmente, agora que eu vou começar a tirar, sintam-se à vontade para interagir. Por favor, aliás, eu vou gostar muito que isso aconteça, porque esse é o benefício desse nosso formato de lives. Sintam-se 100% à vontade de interagir, de perguntar, de participar. Lembrando que a pergunta idiota é aquela pergunta que não é feita, ok? Aproveitando que o Sol está em Áries, né? Eu fiz um comentário bem pertinente ao signo. Então vamos lá, gente. Os nossos desafios, a leitura que a gente está fazendo aqui, Sol em Áries e Lua cheia em Libra, ambas opostos complementares aqui em oposição. Quais são os desafios e quais são os aprendizados para a nossa alma? O que a gente deve focar, o que a gente deve prestar atenção nessa semana para o nosso engrandecimento espiritual e também material e, consequentemente, nossa felicidade interior e terrena, certo? Essa semana tem uma energia muito forte convergindo nisso aqui, ó. A escassez, 5 de ouros, ok? A escassez é a doença, o abandono e a solidão. Então a gente já começa numa perspectiva material da coisa, tá? O principal dos 5 de ouros aqui, as cartas de número 5, é levantar a questão dos conflitos internos que a gente tem com a gente, tá? Da gente com a gente mesmo. Aquela história exatamente da mentalidade. Talvez você já tenha ouvido falar da mentalidade otimista e da mentalidade pessimista. Da mentalidade você está pensando, entre aspas, tá? Porque não sou eu quem está falando isso. Você está pensando como rico ou você está pensando como pobre, né? Então, o 5 de ouros, ele levanta essa questão agora, essa semana. E a gente já sabe por quê. A gente está com um sistema de saúde no nosso país que está entrando em colapso. Que já entrou em colapso. E a gente está com uma questão econômica que também já entrou em colapso, mas a gente vai ficar sabendo essa semana, tá? Fiquem atentos essa semana para as notícias. Tudo isso gera o sentimento dos 5 de ouros e levanta a questão de onde está a nossa responsabilidade nisso, tá? Onde está a nossa responsabilidade nisso? Mas aqui eu falo da nossa responsabilidade prática, porque não é meu intuito, não é minha intenção levantar aqui o que a gente poderia ter feito. Não, é o que a gente pode fazer a partir de agora, tá? Então, de maneira prática, onde está a nossa responsabilidade no sentimento de perda e onde está a nossa responsabilidade no sentimento de abandono e de doença, que é o que a gente vai ver. A gente vai ver também um aumento de casos do Covid, infelizmente, né? Mas é uma curva e uma sequência lógica, e que nós já fomos alertados de que isso ia acontecer. Essa semana a gente vai visualizar isso e essa energia dos 5 de ouros vai estar pairando conosco, tá? Então, em contraposição a esses 5 de ouros, com o que a gente precisa se alinhar? Do que se trata essa responsabilidade? Esse cara aqui, ó. O julgamento, tá? Então, de fato, é a gente se alinhar e a gente considerar que existe uma questão espiritual e existe uma questão maior, mais forte, mais relevante do que julga a nossa vã filosofia aqui nesse planeta, tá? Maior do que o materialismo, maior do que a materialidade, maior do que os bens materiais, maior do que aquele trabalho que a gente está querendo ganhar, maior do que as nossas ambições materiais. Existem coisas muito maiores do que isso, tá? E elas estão em contraponto com esses 5 de ouros, tá? O que isso significa? Significa que quem está fazendo parte dessa live, mesmo que não esteja fazendo parte dessa live agora em tempo real, né? Quem está assistindo essa live agora, depois que eu postei ela no Instagram, que quando a gente terminar de fazer essa live, eu vou deixar ela disponível, né? Então quem está vendo ela depois,
com certeza está buscando alguma coisa, está buscando algum tipo de conexão. Oi Camila, boa tarde, tudo bem? E aí Dani, tudo bem, cunhado? Oi Paulinha, Paulette, Palmiette, boa tarde. Bom, então vamos lá, continuando. Quem está buscando, quem está assistindo essa live, quem está investindo seu tempo nesse momento, com certeza está buscando conexão e está buscando algum tipo de informação, está buscando algum tipo de contato com alguma coisa. Todas são válidas quando a gente tem a verdadeira intenção de comunicar, né? E quando a gente está buscando, de fato, uma comunicação honesta com alguma coisa, principalmente com alguma entidade superior, seja ela qual for para você. Porque eu acredito que as entidades, elas são diversas, os símbolos, eles são diversos, e eles são relevantes e funcionam e são importantes. E são os certos quando eles fazem sentido pra gente, ok? Então, tudo isso que eu falei agora, essa explicação toda tem a ver com essa figura aqui, ó, com o julgamento, que ele está fazendo essa contraparte. Lembrando que ele está cruzado aqui, ele não é um obstáculo, ele está fazendo uma contraposição, tá, a esses 5 de ouros aqui. Então, o que a gente tem até agora? Essa semana, o que essa energia bélica de Áries, do Sol em Áries, está trazendo em contraposição com essa energia lunar em Libra, né, que é um signo aéreo, é o 5 de ouros, né, que é a energia da solidão, da escassez, da doença e do pensamento: onde está a minha responsabilidade nas situações adversas que estão acontecendo comigo e com o planeta. Essa é a energia que a gente vai encarar nessa semana. Na verdade, a mandala toda é a energia que a gente vai encarar essa semana, mas essa aqui é a parte principal dela, né, é o tópico. E a contraparte disso é o julgamento, que é a espiritualidade personificada, é o chamado, né? Olha só, o anjo ele está tocando a trombeta para anunciar, para fazer uma anunciação, para chamar, para despertar, para acordar, para que a gente se ligue para alguma coisa espiritual. A parte boa disso, até agora, é que com o julgamento vem presentes pra gente também, inusitados da espiritualidade do universo. Então, novamente, para quem está ligado, e eu acredito que quem esteja assistindo isso agora ao vivo, e também quem vai assistir isso depois, quando eu disponibilizar o vídeo no IGTV, para quem está ligado, fique atento aos sinais, porque com certeza esses sinais eles vão deixar as pessoas que estão conectadas numa situação mais interessante e mais alinhada com o que deve ser feito para a gente ser feliz e para a gente se desenvolver, do que quem ainda se mantém literalmente no negacionismo, ok? Agora, como isso aqui vai se mostrar pra gente, tá? Como esse julgamento e como essa contraparte e como essa energia de escassez, essas duas coisas que estão misturadas, como isso aqui vai se mostrar pra gente? O 2 de ouros, através especialmente da mudança de planos. E agora, aqui eu vou tirar uma complementar, já, que qual é o fundamento disso, só pra gente entender. E aí eu explico essas duas casas. Tá? A Rainha de Copas. Então, vamos lá. Existe uma mudança de planos nessa nossa semana, tá? E existe a necessidade de adaptabilidade às novas situações e ao novo panorama material que vai se apresentar pra gente essa semana, tá? Especialmente pra quem tá assistindo essa live. Mas isso não significa, pelo amor de Deus, pessoal, isso não significa que quem está assistindo essa live é especial. Não. Mas quando a gente está em contato com uma informação nova, a gente se prepara. E a gente prepara também a nossa condição psicológica para a gente reagir e, consequentemente, se adaptar a algumas adversidades de maneira diferente de quem não está esperando por aquilo. Tá? E aqui a mensagem é clara. Essa semana vão rolar situações inusitadas ao longo dessa semana que vão requerer a nossa força de adaptabilidade. A gente vai precisar estar suscetível à mudança de planos, estar suscetível a diferentes trajetos, estar suscetível também e estar pronto a novos investimentos e a novas situações, especialmente as não planejadas, tá? A adaptabilidade a essa questão adversa aqui, ela vai ser importante
nessa semana. A gente vai precisar se adaptar a coisas que a gente não está esperando, provavelmente coisas não tão legais, porque o 5 de ouros está no centro e ele pressupõe os conflitos internos que a gente tem com o mundo material, né? São eles, por exemplo, a escassez, a doença, a solidão e por aí vai. Mas a gente tem essa contraparte com o julgamento e a espiritualidade, que leva a gente aqui para baixo, que é o que está rolando, na verdade, por debaixo dos panos, né? Quais são as intenções e as energias ocultas que vão motivar tudo isso? O amadurecimento emocional é a principal questão aqui nessa semana, tá? Então, vai ser necessário que a gente se adapte a uma série de questões adversas com o intuito da gente amadurecer emocionalmente e consiga, com isso, ter insights e deixar cair algumas fichas para que a gente se alinhe com essa figura aqui, novamente, tá? O julgamento, ele é um arcano de ordem kármica, tá? O que acontece? Quando a gente está fazendo uma leitura de tarô e a gente tira um arcano maior kármico, isso significa que essa leitura aqui, ó, ela não vai ter a ver só com essa semana. Essa leitura ela tem a ver com a nossa vida a partir de agora. Todas as vezes que um arcano kármico sai numa leitura, seja ela qual for, isso significa que a questão, né, que o tópico em questão, ele não tem a ver só com aquele momento específico. Ele tem a ver com a nossa vida a partir daquele momento, e aquilo ali tem uma ligação com o nosso passado também, por isso que é kármico, tá? Ele tem a ver com o antes e com o depois, na nossa linha do tempo. Oi Mariana, boa tarde, tudo bem? Oi Apá, tudo bem? Um prazer tê-las aqui hoje. Mais uma vez, para quem está chegando agora, a gente está fazendo uma leitura geral do panorama dessa semana com o tópico principal, que é Sol em Áries e a Lua cheia em Libra, que são opostos complementares e que estão abrindo aí nossa semana com a primeira Lua cheia de 2021, certo? Oi Denise, boa tarde, tudo bem? Chegou bem na hora. Estamos fazendo a leitura dessa semana aqui. Então, daqui de tudo que a gente leu, de tudo que a gente tirou até agora, evidentemente, esse arcano aqui é o que tem mais importância, tá? Por mais que o 5 de ouros ele seja o tópico, ele é o tema para debate aqui. Ele está no centro da nossa mandala, mas o julgamento aqui, ele está chamando toda a atenção para ele, tá legal? É o nosso arcano kármico, então o foco é a nossa reação. O foco é a contraparte do que está acontecendo aqui. A parte mais importante não são as adversidades que a gente vai passar essa semana, mas como a gente reage a elas, ok? Isso é muito importante. E isso só vai ser possível mediante a nossa flexibilidade, a nossa adaptabilidade às situações adversas que vão se mostrar para a gente essa semana, todas elas materiais, e isso só é conseguido uma vez que a gente tem o objetivo de amadurecimento e essa busca, né, pelo amadurecimento emocional, o amadurecimento das nossas emoções. Em outras palavras, a gente precisa crescer de fato, a gente precisa encarnar o adulto. É importante a gente lembrar que é muito bacana a gente estar em contato sempre com a nossa criança interior, mas a nossa criança interior, ela sonha, né? Quem realiza é o nosso adulto, tá legal? Então é muito importante que a gente encontre a gente faça esse acordo com esse adulto que está dentro da gente, e aqui através da energia feminina, tá? Porque a gente tem uma rainha aqui, que é a rainha de copas, tá? Isso também coloca a energia feminina em questão. Então a gente vê aqui alguma energia feminina ou de repente alguma personalidade feminina como expoente essa semana, ao longo dessa semana. Fiquem de olho nisso, não porque olha que bacana, olha a coincidência se concretizou, não é por causa disso, mas quando a gente percebe a sincronicidade desses símbolos, a gente compreende que a comunicação ela está acontecendo e a gente entende como a gente tem que se preparar e o que a gente tem que fazer, beleza? Então vamos lá, continuando. Situações do passado. Então, o 5 de paus, mais uma vez um conflito. Situações do passado que colocaram a gente nessa circunstância, tá? O 5 de paus nessa circunstância de ação e de reação, que é isso que eu tô querendo dizer.
O 5 de paus, mais uma vez um conflito interno. A gente tem 2 5s aqui, tá? E claro que eles dialogam. Essa carta do 5 de paus, como ela é uma carta de destino, porque ela é o 9 de paus, do elemento de fogo, e a gente tá com o Sol em Áries, do mesmo elemento, né? Ela corrobora, ou ela não corrobora, ela confirma essa nossa situação. A situação em que, de fato, a gente encarou uma situação adversa e pensou, como eu vou encarar isso? Eu vou encarar isso como uma batalha? Eu vou encarar isso como um desafio? Mas como uma treta? Né? Ou eu vou encarar isso como um jogo? Como uma brincadeira? Eu vou tretar com essa situação e vou me estressar e vou ficar chateado e vou brigar com isso e vou lutar contra isso, ou eu vou levar na esportiva, certo? Essas duas opções, elas não significam que a gente vai deixar de lado a situação e que a gente vai deixar de lado a nossa responsabilidade pelas situações adversas que vão vir. Pelo contrário, a gente vai encarar sim. O que vai mudar aqui é a forma que a gente encara, é justamente isso. Tá? Não é encarar ou não, mas a maneira que a gente encara, tá? E eu digo que está confirmando, porque o 2 de ouros ele está aqui no alto, mostrando que essa semana pede flexibilidade pra gente, pede adaptabilidade, tá? Pede que a gente se adapte a questões adversas, tá? Envolvendo doença, prejuízo, pobreza e solidão, certo? Principalmente isso. Tá? E que a gente encare certas coisas lembrando e levando em conta, e isso só vai ser alcançado com a maturidade emocional, levando em conta que as questões materiais, elas não são as questões mais importantes que a gente tem no planeta. Se a gente foca no material, a gente perde as rédeas do carro, a gente deixa o trem descarrilhar, a gente sai dos trilhos e a gente deixa de ter o controle da nossa própria vida. E a gente fica, na verdade, nessa ilusão de controle, né? Agora, perspectiva de futuro, né? Para onde isso está seguindo agora, a partir desse momento que a gente está? A Imperatriz. Para o crescimento e o desenvolvimento, novamente, na energia feminina, tá? Lembrando, dá uma olhadinha no arquétipo da Imperatriz. Olha o símbolo da carta. Ela tem um escudo, tá? E é um escudo de sabedoria, porque ela é um escudo que tem uma águia desenhada, tá? No xamanismo, por exemplo, no xamanismo indígena norte-americano, o símbolo da águia, ele significa o contato da sabedoria e do conhecimento mundano mais próximo com o contato espiritual que a gente tem. Então, a águia é o animal que se comunica de maneira material e de maneira mais tangível com os deuses e com a espiritualidade e com os anjos, com os mentores, com os budas, enfim, com o que você preferir, ok? E ela usa essa sabedoria e essa comunicação como proteção, certo? E ela também tem o cetro de imperador aqui, tá? Lembrando que eu estou usando o gênero a imperatriz e o cetro no imperador por causa da figura do imperador, do arquétipo masculino da imperatriz, que é o imperador no tarô, que significa domínio, controle e oposição das forças mundanas e comuns de acordo com a sua força de vontade, tá? Então, o imperador no tarô de Marsella, ele faz a vontade dele, ele impõe a vontade dele, porém com escrúpulos, certo? E a imperatriz, ela faz a mesma coisa, mas à luz da sabedoria espiritual, certo? Ela tem o escudo da sabedoria como proteção, principalmente para as decisões dela, tá? E nota que, ó, não sei se dá para ver direito aí na carta, para quem não conhece a ilustração, para quem conhece, sabe que a imperatriz ela também está grávida, tá? Então há um momento de desenvolvimento e de fertilidade nas situações futuras e nas perspectivas de futuras que a gente tem aqui. Nas perspectivas de futuro que a gente tem aqui. Então, em outras palavras, o que a gente tem agora? Para quem está chegando agora, para quem está entrando agora. A gente está fazendo uma leitura do panorama da nossa semana, né? Quais são os desafios e os aprendizados que a gente tem nessa semana que ela é energeticamente forte por causa dessa abertura que o Sol em Áries dá com a Lua cheia, que é a nossa primeira Lua cheia de 2021,
dessa revolução solar do planeta, né, que começa no signo de Áries, com Libra, né? São opostos complementares, Áries e Libra. Então a gente tem essa força bélica, essa força marciana do signo de Áries, com essa coisa mais diplomática, mais aérea, e que tende menos a questão a questão agressiva e a questão bélica mesmo que o signo de Áries propõe. A gente tem essa oposição aqui. O que a gente tem para aprender e quais são os nossos desafios essa semana? E a gente está fazendo essa leitura aqui utilizando o tarô de Marcelle. Até agora a gente viu, recapitulando, que essa semana a gente tem desafios de ordem material a caminho, certo? Eles têm a ver com prejuízo, eles têm a ver com doença, eles têm a ver com abandono, eles têm a ver com solidão. E todas as questões mundanas que geram pra gente a sensação de prejuízo e de conflito interno em relação às questões materiais que nos rodeiam, certo? A contraparte disso é o julgamento. Isso significa que a gente vai ter que estar conectado com as energias da espiritualidade. A gente tem que estar ligado para o que está acontecendo no nosso panorama de vida e de mundo, né? O que as coisas estão querendo dizer pra gente, o que a natureza está querendo dizer pra gente e qual que é a nossa responsabilidade em todos esses prejuízos e todas essas situações de conflito que a gente tem recebido, tá? Isso tudo vai se mostrar através da necessidade de flexibilidade, de flexibilização e de adaptabilidade que a gente tem. Oi, Dani. Semana difícil, felizmente aprendemos algo depois das agitações da vida. Exatamente, essa vai ser uma semana complicada. O Daniel falou aqui, inclusive eu continuo deixando o convite a todos a participarem e interagirem, tá? Eu tô abrindo a mandala agora, mas a gente vai interagindo em tempo real, certo? Essa flexibilização e essa adaptabilidade às circunstâncias para que a gente está de fato conectado com essa espiritualidade aqui, ela vai se dar mediante ao amadurecimento emocional que a gente tem, que a gente precisa ter, na verdade, né? E que a gente precisa desenvolver. No passado, esse tipo de flexibilidade, de adaptação e de conexão com esse cara aqui, com essa espiritualidade aqui, ela foi possível quando a gente fight or challenge, né? Quando a gente encarou os obstáculos como oportunidades, certo? E isso aqui leva a gente, na melhor das hipóteses, a uma situação de desenvolvimento e fertilidade. Uma situação positiva de desenvolvimento e de fertilidade, certo? Agora a gente vê aqui quais são as ferramentas e recursos que a gente vai ter para lidar com isso. Ou seja, tá, beleza, falar que a gente precisa ser flexível e que a gente precisa amadurecer emocionalmente é fácil, né? É muito fácil chegar e dizer que a gente precisa fazer isso. Mas como a gente faz isso, né? O que a gente tem à nossa disposição para a gente usar como ferramenta ou como recurso ou algum talento que a gente tem para fazer isso, né? A Rainha de Espadas, olha só, através da lógica, da objetividade, certo? E do pensamento fixo nos objetivos. Tá legal? Qual é o seu objetivo? Pense. Aí, essa foi uma pergunta retórica, certo? Qual é o seu objetivo essa semana? Vou dar uma dica. O objetivo tem que ser uma coisa positiva, tá? O objetivo tem que ser uma coisa que você quer alcançar. Não pode ser uma coisa negativa. Não pode ser uma coisa que você quer se desvencilhar. Por exemplo, eu falei que essa vai ser uma semana difícil. Ou uma semana que a gente vai passar por... que a gente vai presenciar, na verdade, dificuldades de ordem material. Então o seu objetivo não pode ser: eu não quero passar por dificuldades de ordem material. Entendeu? Porque isso não é um objetivo. Se desvencilhar de alguma coisa não é algo que você quer alcançar. É algo que você não quer alcançar. Entendeu? Então, qual é o seu objetivo? O que você quer? Você quer ser feliz? Você quer estar saudável? Você quer estar protegido? Você quer... Enfim, qual é o seu objetivo essa semana? Você quer solucionar alguma questão? Como você soluciona essa questão? Alcançando o quê? Através do quê? Aqui a gente já tem uma pista também. Através de verificar as coisas de maneira na esportiva. De não levar as coisas na treta. Até porque a gente já está vendo que a gente vai ter muita situação de conflito aqui. A conexão com o espiritual aqui, por enquanto, está sendo a coisa mais forte que a gente tem na mandala até agora, tá? Se conectar com o espiritual, seja como isso significa, o que isso representa para você e
E qual o sentido disso? Tá legal? Agora, tão importante quanto se conectar com o seu lado espiritual, independente de religiões, é como você se comunica, né? Qual o tipo de comunicação que você estabelece, tá? Isso é relevante também. Agora, como é que vai estar o nosso entorno? Como vão estar as pessoas? Quem está nessa live agora, como você vai perceber que está o seu entorno, está o mundo ao seu redor, tá? O Ás de Copas. As pessoas vão estar receptivas à harmonia e vão estar receptivas ao amor, tá? Lembrem-se, as ferramentas do amor e da intenção são as ferramentas mais importantes que a gente tem, mais relevantes que a gente tem para fazer todo e qualquer tipo de transformação nesse planeta, certo? Se as pessoas vão estar receptivas ao amor, à alegria e à harmonia, se aproveitem dessa situação para estabelecer as conexões emocionais de vocês, para fazer os contatos, para perdoar o que vocês precisam perdoar, para resolver o que vocês precisam resolver com presença e com amorosidade, tá? Isso não é um conselho, tá? Esse é o panorama do que vai estar acontecendo à nossa volta. Por enquanto, os talentos e recursos que a gente tem aqui à nossa disposição são a nossa objetividade, o nosso foco e o nosso pensamento fixo no que a gente quer solucionar e não no que a gente não quer solucionar, ok? Vou repetir isso mais vezes para ficar claro, porque isso geralmente causa muita confusão. Sobre as nossas esperanças e temores aqui, bom, isso aqui com certeza ia sair algo do tipo, a gente tem o 3 de paus, que é como será o amanhã, né? Como será o nosso futuro. A gente tem a perspectiva de um futuro positivo, né? Essa leitura, inclusive, apesar dela ter começado desafiadora, se vocês olharem aqui o panorama dessa leitura, vocês vão perceber que ela começou desafiadora, mas é uma leitura que está tendendo a perspectivas extremamente positivas. E assim estarão nossas esperanças essa semana, tá? Com o 3 de paus, a gente... E com a objetividade aqui, né? Como eu disse para vocês, as ferramentas, talentos e recursos que a gente vai ter à nossa disposição essa semana são principalmente a nossa objetividade, a nossa neutralidade, a nossa transparência, o nosso pensamento fixo em alguma coisa, tá? Cortar mesmo as bobagens e as irrelevâncias da nossa vida e nossos dias, as coisas que de fato não têm importância, né? Para que a gente consiga focar no que realmente importa, tá? Com isso, a gente consegue ter um vislumbre maior do que a gente quer o que a gente quer pra gente no futuro. Que aqui, ó, a perspectiva tá positiva, é uma imperatriz, desenvolvimento e crescimento, transformação e positividade. Com isso, né? Consequentemente, o 3 de paus surge. 3 de paus surge porque ele é exatamente aquele momento em que a gente já encontrou no mapa para que lado a gente vai fazer, né, a nossa viagem. A gente já decidiu e a gente já está com as bagagens, as malas prontas para a gente embarcar na estrada, tá? Então estão aqui as nossas esperanças. E finalmente, o conselho da mandala, agora para a gente fechar aqui esse primeiro momento. A gente tem o 7 de paus. O 7 de paus também é uma carta de conflito, só que diferentemente das cartas de número 5, aqui não se trata de um conflito interno. Aqui se trata de um conflito ocasionalmente externo, tá? Eu estou fazendo essa leitura, mas eu não posso garantir que o mundo vai estar desse jeito. Que o mundo vai estar na mesma vibe. E provavelmente ele não vai estar, porque a gente já sabe que a carta central aqui, ó, é o 5 de ouros. A gente já sabe que a gente vai ter uma semana bélica, que a gente vai ter uma semana difícil, que a gente vai ter uma semana complicada e que ela vai ser marcada, dentre outras coisas, principalmente pelo aumento e pelo agravamento dos casos da pandemia no Brasil e no mundo, mas especialmente do Brasil, que não fez a lição de casa e não seguiu desde o começo os protocolos que eram para ter sido seguidos. Mas o nosso entorno provavelmente não estará dessa maneira, certo? É muito bom que a gente se mantenha nessa vibração, agora nessa vibração de maneira útil, para que a gente consiga pegar essa utilidade dessa vibração, esse objetivo dessa vibração, e a gente de fato consiga
transformar isso no que a Imperatriz propõe aqui. Em crescimento, em desenvolvimento, em correção, em positividade, tá? E não simplesmente, tipo, tá tudo bem, vou fechar os olhos e vou focar no positivo e aí a pandemia acabou no meu mundo, na minha bolha. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? E o Sete de Paus, ele tá aqui justamente para falar que o conflito externo é exatamente esse, que é colocar as convicções em prática. Só que essas convicções, elas só vêm a partir da comunicação com o espiritual e o pensamento de materialização disso no mundo prático e no mundo tangível, tá? De que maneira a gente pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta? De que maneira a gente pode, de fato, transformar o nosso planeta num lugar mais justo, num lugar mais positivo, tá? E num lugar mais interessante. Que seja mais justo e mais positivo para os outros. E não mais justo e mais positivo. E os outros inclui a gente, né? E não mais positivo e mais prazeroso e mais interessante pra gente. Como se o mundo externo não existisse. Entendeu? Essa força de ação que está presente principalmente no lado executivo e cândido do signo de Áries, né? Que é o bebê do zodíaco, essa força de ação e de materialização, ela está muito presente no Sol que a gente tá vivendo agora, que é o Sol em Áries, né? Então é o momento para a gente pensar e para a gente ponderar sobre esses conselhos. Seguir essa comunicação, seguir essa contraparte aqui, que ficou sendo a parte mais importante da nossa mandala, de como a gente se responsabiliza pelas situações, seguir isso, custe o que custar. O Sete de Paus, ele traz para a gente como conselho, siga as convicções propostas. No caso aqui, como eu disse, a leitura é contextual. Custe o que custar, certo? Para complementar essa leitura, agora eu vou incluir mais quatro interpretações extras aqui, tá? Uma delas vai ser uma das cartas do Caminho Sagrado. Vocês estão vendo, eu acho que é como um espelho, né? Tá ao contrário. Aí. Esse é o livro As Cartas do Caminho Sagrado, da James Sams. James Sams era uma pesquisadora e xamã da cultura e da espiritualidade e dos símbolos indígenas norte-americanos, né? Do xamanismo, especialmente, tá? E eu acho muito bacana o trabalho de pesquisa dela, que é um trabalho étnico, que é um trabalho cultural e que é um trabalho bem conectado. E eu uso ele muito para corroborar e para complementar os significados das leituras que eu faço, tá? Então, para concluir isso, a gente tira uma carta para a gente verificar o sentido e incluir isso na nossa leitura, que é Seres Trovão, tá? Potencial de energia. Eu vou ler um trecho do livro rapidamente aqui e vou comentar, tá? Mas os Seres Trovão, eles vêm para pedir para que a gente seja catalisador das ações, tá? A carta dos Seres Trovões está dizendo que a gente é um catalisador e pode começar a utilizar todo o nosso potencial de energia. A gente está recebendo agora toda a energia necessária para concretizar a tarefa que a gente tem em mente. Se você vinha fazendo tentativas infrutíferas até agora, ou não tinha acumulado ainda energia suficiente para levar os seus planos adiante, essa carta aqui indica que as coisas vão melhorar. Você já pode esquecer o sentimento de frustração e seguir em frente. A energia agora é toda sua. Canalize-a e faça dela o melhor uso possível, certo? É interessante porque os Seres Trovão, eles pedem pra gente prestar atenção em todos os detalhes dos povos das estrelas. Assim dizem os índios sobre os símbolos astrológicos. E olha que bacana, é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo uma leitura da semana com um enfoque no tópico dessa lua cheia em Libra, né? Foi isso que chamou esse momento. Então a questão astrológica, que é o povo do céu, né? Essa questão astrológica, ela faz total influência e total relevância nessa interpretação aqui,
Tá legal? Em outras palavras, os seres trovão, eles estão dizendo pra gente, de fato, entrar em contato com isso aqui, certo? Entrar em contato com essa figura aqui, ó. Tá? E veio dizer que isso aqui é passageiro, desde que a gente se lembre e que a gente identifique que a gente precisa estar conectado e que a gente precisa estar aberto à flexibilidade e consiga, daqui a pouquinho, passadas as adversidades, materializar o que de fato o planeta precisa para que a gente seja feliz. Agora eu vou tirar um animal desse outro livro aqui, também da James Sams e do David Carson, que chama Cartas Xamânicas, a descoberta do poder através da energia dos animais, tá? Qual animal que vai estar com a gente essa semana? Olha só, uma leitura completa, espiritual. Qual animal, também xamânico, do xamanismo norte-americano, qual animal que vai estar com a gente essa semana? Esse animal, ele também vai dar o tom e vai dar o teor de pra onde é que a gente vai voltar a nossa atenção e a nossa mente nessa semana, ok? E aqui a gente tem o morcego, certo? O morcego, para quem gosta de tarô, ele é uma representação no xamanismo que tem muito a ver com a morte do tarô, a morte e o renascimento, certo? Vou ler rapidamente da mesma maneira que eu fiz as cartas do caminho sagrado aqui, para a gente entender o que está acontecendo, porque o morcego é a carta do renascimento, certo? E olha só, o morcego, ele indica a necessidade de algum tipo de morte ritualística envolvendo o abandono de um padrão de comportamento que não corresponde mais ao nosso nível de evolução espiritual. Isso pode implicar no abandono de velhos hábitos comportamentais e assumir novas responsabilidades ou uma nova função na vida que o preparam para o renascimento ou, em casos mais raros, até mesmo para um processo iniciático. Lembra que no começo da leitura aqui, ó, a gente falou qual é a nossa responsabilidade nisso, aqui, certo? O morcego, ele vem pra gente lembrar nisso, pra gente lembrar disso a semana toda, tá? Seja como for, o morcego sempre assinala a morte de uma parcela do seu ser e o renascimento de outras partes de si mesmo. Se você resistir a esse processo, essa poderá ser uma longa, lenta e dolorosa morte. Mas, se não oferecer resistência ao seu próprio destino, o processo poderá ser menos penoso. O universo está sempre lhe pedindo para crescer e assumir o seu futuro. Mas para ser capaz de fazê-lo, é preciso que você enfrente a morte xamanística, tá? Aqui, gente, apesar da gente estar numa semana complicada, a morte aqui ela tá vindo no sentido 100% figurado, tá? No sentido de transmutação, no sentido de renascimento, no sentido de modificação. E a mandala, ela já tá aqui dizendo pra gente que tem uma imperatriz no futuro, que tem uma imperatriz do futuro dessa no pós dessa morte, né? Ela tá falando, ó, a gente tá nesse casulo, tá? Quando a gente sai desse casulo, a gente não morre, a gente não sofre, tá? Depois desse casulo tem a borboleta. E essa borboleta ela vai ser importante pro planeta, tá? Então não resista à abertura do casulo, faça parte da abertura do casulo, certo? Também vou tirar uma carta do Núcleo Fogo Sagrado, da Mônica, tá? Do alinhamento energético. Não sei se vocês conhecem ou se já trabalharam com isso. Ela mora no Rio e ela faz essa terapia. E é uma série de mentores e de entidades também xamânicas, mas na verdade indígenas aqui, né? Do Brasil e tudo mais. E que são guardiões, são uma espécie de anjos. Que da mesma maneira que o morcego vai estar do nosso lado, emprestando a medicina dele, esse guardião aqui também vai estar, tá? Essa semana, que é Dudu e Maricota, são dois guardiões. Somos as crianças da dimensão da consciência crística. Trabalhamos no amor puro e na alegria, te protegendo contra todas as energias densas. Dançamos em círculo à tua volta e cantamos para te alegrar. Te trazemos o prazer e o brilho nos olhos, a capacidade de rir de tudo e levar a vida com bom humor. Somos os guardiões da alegria, maior proteção que um ser humano pode ter. Então, eles vieram lembrar a gente, o Dudu e Maricota, vieram lembrar a gente disso aqui, ó. Que o amor e a alegria, tá? São a maior proteção que o nosso entorno pode ter, tá? O que isso significa? Isso significa que se a gente conseguir levar essa energia de amor e alegria nessa semana, a nossa comunicação ela fica mais fácil.
tá? Só não se confundam, por favor. Esse amor e essa alegria, eles precisam ser executivos. Você precisa colocar em prática. Você precisa colocar em prática isso e você precisa, de fato, inspirar as outras pessoas dessa maneira, de maneira prática e de maneira objetiva. Não adianta você ser alegre, harmônico e amoroso com você mesmo e esquecer do próximo. Não adianta fazer isso porque você não está transformando e você não está inspirando absolutamente nada. Muito pelo contrário, você vai estar se desconectando dessa energia aqui e entrando nessa energia de abandono, de prejuízo e de tristeza. Tá legal? E aí, finalmente, só pra gente encerrar aqui, eu queria tirar mais uma carta. Agora, eu devia ser endorser desses livros, da Sonia Choquette, O Oráculo da Alma. Não sei se vocês conhecem esse livro, mas é um tarô muito bacana. E que ele vem corroborar a nossa leitura, tá? Pega tudo isso que a gente falou e ele veio aqui dar um resumo no que é mais importante. Eu vou tirar uma carta apenas e ler para vocês o significado. De qual é a lição para nossa alma essa semana. O que a gente vai precisar aprender? Para que estaremos passando por essas situações adversas essa semana, né? A gente já viu como a gente driblar, a gente já viu como a gente agir, mas para quê? Qual o objetivo disso tudo, né? Qual a razão disso tudo na nossa vida? Que é esta aqui, ó. Lamente suas perdas. O símbolo é importante, é uma figura olhando para a janela, certo? Vamos ver o que isso significa. Pega o contexto de tudo que eu falei agora, tá? E vamos entender aqui o que significa o Oráculo da Alma. Agora, principalmente para você que está assistindo aí, tá? Você está lamentando oportunidades perdidas? Suspira debruçado sobre os erros que fez e que provocaram essas perdas? Acha que arruinou suas chances e teme que elas não voltem mais? Está se sentindo perdido por causa de escolhas infelizes e parece que não vai mais conseguir se encontrar? Se for assim, você está pronto para alguma coisa. É verdade que algumas decisões que tomou na vida tiveram consequências desastrosas. Porém, é importante aceitar isso. Não ficar se punindo indefinidamente, mas ensinar a si mesmo a não repetir essas decisões no futuro. O propósito da alma, agora, é lamentar seus erros tão completamente que isso lhe permita aprender por meio das perdas que resultaram deles. A lição para a alma: dê a si mesmo o tempo necessário para expressar o sofrimento por seus erros de julgamento, inclusive raiva, desespero, depressão e perda. E então siga adiante. A lamentação permanente cria a perda permanente. Mais uma vez. A lamentação permanente cria a perda permanente. É hora da gente fazer os lutos que a gente tem que fazer, aceitar as mortes que aconteceram, honrar as mortes que aconteceram, tá? É isso aí. A Itauana, a Mayara e a Denise falaram 3 coisas extremamente complementares uma com as outras. Tem a ver com respeitar o luto pelos mortos do nosso país, com certeza. O sentimento é esse mesmo. Todo tipo de luto, exatamente, Denise. Todo tipo de luto. Exatamente. Fazer isso, mas não respeitar o luto de maneira irrelevante, virar a página e seguir em frente. Não. Respeitar o luto, viver o luto e honrar o luto para você aprender com ele e a partir de então a gente desenvolver e materializar o que a gente precisa materializar e fazer o trabalho que a gente veio fazer nesse planeta, que é um trabalho de inspirar e de iluminar a tudo e a todos e tornar esse um lugar melhor para todos, para os nossos filhos e os filhos e os filhos dos filhos que os nossos filhos terão. É isso, minha gente. Muito boa tarde, muito obrigado por vocês terem participado desse momento hoje. Por enquanto eu tô achando bacana que a gente faça isso através de lives. Que a gente faça isso através
de lives, porque é interativo. Eu acho a interação bacana, eu acho a interação interessante, tá? Infelizmente eu não vou conseguir marcar essas lives com tanta antecedência, porque o meu cronograma ele é muito oscilante, ainda mais agora na pandemia, ele é muito complicado. E eu temo não conseguir cumprir alguns compromissos do tipo. Então a gente vai marcando as lives com essa antecedência, né? Hoje acabou sendo em cima da hora, mas vou tentar dar uma antecedência um pouco maior. E vamos fazendo sempre que a gente tiver assuntos relevantes para falar. Tá legal? Tá. Vou tentar fazer toda semana. Vou prometer fazer o possível para toda semana a gente ter pelo menos uma leitura semanal e bater um papo. Agora a gente conseguiu fazer essa live em exatamente 1 hora, em exatamente 60 minutos, tá? E teve bastante introdução, né? Então acabou tendo um pouco menos a leitura prática. E é isso, gente. Eu acho que o formato de live, por enquanto, é o que eu tô gostando mais. Espero que vocês tenham gostado. A minha outra alternativa era fazer o formato, uma coisa mais produzida no YouTube, mas eu acho que não tem tanta interação, certo? Vou deixar esse vídeo disponível para quem chegou... Isso, Denise. Vou deixar disponível para quem quiser olhar. E vou colocar também no YouTube, tá? Para quem precisar. Compartilhem essa ideia dos vídeos e sugiram, por favor, temas. Se vocês sugerirem e pedirem temas, obviamente, de interesse coletivo, né? Eu não posso abordar um tema individual aqui numa live. Vamos fazendo essa comunicação, essa interação, e aí a gente vai aumentando a nossa conexão com todo esse universo. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Beijão!